Vamos continuar a nossa conversa do vídeo anterior. A propósito, até o presente momento, nós estamos discutindo métodos de comparação de médias entre grupos de medidas diferentes. Isso significa que nós, em outras palavras, estamos aprendendo a testar o poder preditivo de uma variável categórica sobre uma variável escalar. Essa variável categórica determina os limites e as fronteiras de grupos de observações dentro de uma amostra mais ampla, e nós avaliamos a média de uma variável escalar em cada um desses grupos e testamos se essa diferença em média pode ou não ser atribuída ao acaso. E nós fazemos isso via um teste de significância estatística. É isso que nós estamos fazendo até agora. O nosso trabalho tem sido restrito à comparação da média entre dois grupos. Se vocês olharem lá para o teste T, como ele está construído, o que ele tem lá no numerador dele é estritamente a média no grupo 1 menos a média no grupo 2, não é verdade? Então isso significa que nós até agora só sabemos testar o poder preditivo de uma variável categórica binária sobre uma variável escalar. Se nós quiséssemos saber, por exemplo, o efeito da renda, que costuma estar codificada em faixas de renda com mais do que 2 níveis, ou o efeito da cor, ou o efeito da rede de ensino onde o estudante estudou, certo? Sobre o desempenho do estudante em ciência da natureza, nós não poderíamos aplicar um teste T, né? Vocês podem tentar argumentar comigo que, professor, mas a gente podia fazer vários testes T, né, comparando as médias em cada um dos vários grupos definidos por essas variáveis de muitas categorias. Isso gera um problema muito grave e compromete as inferências estatísticas que vocês podem fazer a partir desses testes de significância estatística. Se vocês quiserem saber mais, me perguntem no privado, eu não vou aprofundar essa questão aqui nesse vídeo, certo? Então, mas eu só deixo a recomendação de que vocês não façam vários testes de significância nas análises de vocês, certo? Se vocês, por algum motivo, querem construir um modelo onde diversas variáveis pretendem predizer, são empregadas para predizer uma ou diversas variáveis outras, certo? Tentem encontrar um teste estatístico que permita avaliar a significância estatística do modelo como um todo. Bacana? E depois de fazer esse teste geral, depois de ter decidido se o modelo como um todo é estatisticamente significativo, aí você testa as associações mais específicas entre as variáveis e os níveis, entre cada variável e cada nível. Tá certo? A gente vai aprender a fazer isso ao longo do nosso curso. Mas por enquanto nós vamos ficar no caso relativamente mais simples, onde nós temos uma variável categórica e uma variável escalar. Uma variável categórica é a nossa variável independente, é o nosso preditor, e a variável escalar é a variável dependente, ela é predita, certo? É a variável que nós queremos predizer. Só que agora eu só vou relaxar uma condição, que é a condição da variável categórica ser binária. Então, ao invés de trabalhar com variáveis tipo sexo, né, que tipicamente são codificadas em masculino e feminino, a gente vai aprender a trabalhar com variáveis com mais de 2 categorias. E isso demanda e requer que a gente extrapole os limites do teste T. E a gente vai nós vamos nos basear num método de análise que se chama análise de variância. E é sobre a análise de variância que eu quero conversar com vocês hoje. Vamos lá? Olha só, primeiro vamos fazer uma comparação rápida aqui entre a análise de variância e o teste T. Ela pode ser, como eu antecipei para vocês, ela pode ser inclusive introduzida como uma generalização do teste T para variáveis com dois ou mais níveis, certo? Se ela é uma generalização do teste T, de fato ela quer dizer que, eu quero dizer com isso que a ANOVA, quando você realiza uma análise de variância e a variável categórica, ela é binária, categórica binária, como o sexo, se eu fizer uma análise de variância com a variável sexo e ciências da natureza, o resultado que eu vou encontrar é exatamente o mesmo que eu encontraria fazendo um teste T. Mas vamos aprender então a análise de variância. Vamos comparar o teste T com a análise de variância. Os dois podem ser interpretados como um teste para comparação entre médias. Sim, podem, certo? Porque os dois têm como no horizonte deles, certo? Uma variável escalar e você consegue e grupos de observações. E você consegue calcular a média dessa variável escalar em cada grupo. E você quer saber se essas médias diferem por razões aleatórias, por flutuação estatística,
ou se de fato esses grupos têm algum poder preditivo sobre essas médias, certo? É isso que nós queremos fazer nos dois casos. Então, os dois testes são testes para comparação entre médias. Esses testes eles testam a relação preditiva de uma variável ou de diversas variáveis categóricas sobre uma variável escalar? Sim, pelas mesmas razões que nós discutimos até agora. Quantas variáveis categóricas podem ser inseridas no modelo? No teste T, somente uma. Né? Na ANOVA, várias. Mas a gente vai fazer uma versão mais simples da ANOVA nessa lição de hoje, porque nós ainda estamos trabalhando com uma coisa que a gente chama de análise bivariada, certo? Quer dizer que a gente sempre vai ter um par de variáveis e a gente quer testar como essas variáveis se associam, como que elas se relacionam ou não, certo? Então isso, a gente vai chamar, a propósito, para vocês saberem, a gente chama essa versão da análise de variância em que somente uma variável categórica é inserida no modelo, como variável preditiva, a gente chama essa análise de One-Way ANOVA, certo? Ou ANOVA de mão única. Não sei por que isso é chamado dessa maneira, mas esse é o nome, tá bom? E a One-Way ANOVA, quando a variável categórica é binária, ela coincide com o teste T, tá certo? Mas assim, então isso, a gente vai fazer a One-Way ANOVA aqui no vídeo de hoje. Mas é possível e é elementar, é muito fácil vocês inserirem diversas variáveis num modelo de análise de variância. Aí a gente já sai da análise bivariada e vai para uma análise multivariada, que eu vou discutir com vocês só daqui a muitas lições, tá bom? Então a gente vai voltar a falar da análise de variância, não se preocupem. Outra pergunta. Quantos níveis pode haver nas variáveis categóricas do modelo, ou na variável categórica do modelo? No teste T é somente uma variável e essa variável tem somente 2 níveis, como aconteceu com a variável sexo, né? Como aconteceria, por exemplo, se nós tivéssemos um grupo de tratamento e um grupo de controle. Bacana? Nesses casos a gente pode aplicar um teste T. Nos outros casos, não. Se a variável categórica é faixa de renda, tipicamente codificada em muitos níveis, ou se a variável categórica é cor autodeclarada, nacionalidade, em que sistema de ensino a pessoa estudou, em que escola ela estudou, todas essas variáveis costumam ter mais do que 2 níveis e elas não se prestam a um teste T. Mas a análise de variância permite incluir no modelo diversas variáveis com diversos níveis.